Boa noite, pessoal. Antes de tudo, quero que você feche os olhos por um segundo e imagine. Todas as noites, ao olhar pela janela do seu apartamento, você vê alguém parado, imóvel, no escuro. Não importa a hora, ele está lá e parece que está olhando direto para você. Será que é só coincidência ou tem algo mais por trás desse olhar fixo e constante? Hoje eu trago uma história que recebi de forma anônima. Um relato que me arrepiou até os ossos. Se você já teve a sensação de estar sendo observado em casa, essa história vai fazer você pensar duas vezes antes de abrir as cortinas à noite. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que também mora em apartamento. E claro, se você já viveu algo parecido, conta pra gente nos comentários. Sua história pode virar um próximo vídeo aqui no canal. Agora, vamos ao relato. Meu nome é Rafael, tenho 34 anos e moro sozinho em um prédio antigo no centro da cidade de Sorocaba, São Paulo. Trabalho como analista de TI e, por causa do home office, passo boa parte do dia dentro de casa, no meu apartamento no 7º andar. O prédio da frente é quase um espelho do meu. Mesmo número de andares, janelas alinhadas, varandas estreitas, mas há algo de estranho naquele prédio. Ou melhor, havia uma pessoa em especial. Tudo começou de forma sutil, uma curiosidade quase boba. Eu notei que no 5º andar do prédio da frente havia um homem que passava horas parado na janela, sempre no escuro, sem luz acesa no quarto, sem televisão ligada, nada. Ele só ficava lá. Eu reparei nisso pela primeira vez em uma manhã comum, indo ao mercado. Eram quase 7 da manhã. Enquanto colocava os sapatos perto da porta, levantei os olhos e vi o vulto dele parado. Um homem magro, alto, com os braços abaixados, imóveis. Ele estava ali, olhando. Não sei exatamente para onde. Achei estranho, mas segui minha vida. Só que ele continuava, quase todos os dias, nos mesmos horários. Quando eu ia para a padaria, ele estava lá. Quando eu voltava do trabalho, e isso às vezes acontecia às 20 horas, às 21 horas, ele ainda estava lá, na mesma posição. No começo pensei que fosse alguém com insônia, ou talvez um idoso solitário, sabe? Fiquei pensando até se ele precisava de ajuda, mas quanto mais eu reparava, mais aquilo me incomodava. Ele nunca se movia, ninguém mais parecia notar. Nenhum dos meus vizinhos comentava, e a janela dele não tinha nenhum detalhe. Sem plantas, sem cortinas, sem reflexo de TV. Só uma escuridão que parecia absorver a pouca luz da rua. Certa noite, fui até a cozinha pegar um copo d'água. A luz da rua iluminava minha varanda parcialmente. Quando passei perto da cortina, olhei instintivamente para o outro prédio. Ele ainda estava lá. A mesma postura, a mesma sombra, uma silhueta parada. Mas ali, naquele momento, senti algo gelado subindo pela minha espinha. Algo no modo como ele ficava ali. Era como se aquilo não fosse normal, como se ele não estivesse só parado, mas esperando. Nessa época, comecei a me sentir estranho dentro da minha própria casa, como se tivesse perdido a privacidade, como se alguém estivesse me observando de forma contínua, constante, como um predador que já sabe onde e quando atacar. E tudo isso só estava começando. Depois daquela noite em que senti aquele calafrio ao vê-lo mais uma vez parado na janela, minha rotina começou a mudar, mesmo que eu não percebesse de imediato. Me peguei evitando passar pela varanda depois das 22 horas. Apaguei as luzes externas do meu apartamento e comecei a fechar as cortinas com mais frequência. Mas mesmo com as cortinas fechadas, eu sabia que ele ainda estava lá. Comecei a prestar mais atenção. Peguei o hábito de espiar discretamente entre as frestas, às vezes só um segundo. Em 90% das vezes, ele estava na mesma posição, como se nem tivesse saído de lá. Aquilo me corroía. Eu estava obcecado sem perceber.
Tentei contar para um amigo pelo telefone. Ele riu e disse que era paranoia de quem mora sozinho. Talvez fosse. Talvez fosse só solidão e um excesso de imaginação. Mas havia algo naquele homem, ou sombra, ou seja lá o que fosse, que não batia com nada que eu conhecia como normal. Uma noite, por volta das 3 da manhã, acordei suando, como se tivesse tido um pesadelo do qual não lembrava. A sensação era de sufocamento, como se algo estivesse encostado no meu rosto. Levantei, ainda zonzo, e fui até a cozinha beber água. O apartamento estava completamente escuro, exceto pela luz da rua entrando pelas frestas da janela. Foi então que olhei de novo, e ele estava lá. Só que, dessa vez, eu tive a impressão de que sua cabeça estava levemente inclinada. Como se tivesse notado que eu o observava. Fiquei imóvel. Por alguns segundos não consegui respirar. Algo dentro de mim dizia para não desviar os olhos, mas ao mesmo tempo, uma parte me implorava para correr dali. Quando finalmente tive coragem de dar um passo para trás, tropecei no tapete. Caí sentado no chão da sala e fiquei ali, respirando pesado, tentando entender por que aquilo me afetava tanto. Era só um homem parado. Mas por que parecia tão errado? Na manhã seguinte, resolvi verificar durante o dia. Esperei o sol subir e fui até a janela. Pela primeira vez, vi a janela dele com luz natural. E isso me deu ainda mais calafrios. A janela estava suja, com marcas de algo escorrendo, como se a água tivesse sido jogada de dentro para fora. Mas não era só isso. Havia algo colado no vidro. Uma marca esbranquiçada no formato de uma mão, como se alguém tivesse pressionado a mão ali com muita força. Desde aquele momento eu não consegui mais ignorar. Eu sabia que tinha algo errado. Eu sentia que aquilo não era apenas um vizinho estranho. Era como se a presença dele estivesse começando a me invadir. A ideia de que ele podia estar me observando passou a não ser apenas um medo difuso, virou uma obsessão. Certo dia, decidi fazer um teste. Esperei escurecer. Deixei todas as luzes apagadas, exceto a da sala. Me posicionei bem na frente da janela, segurando uma caneca de café, como se estivesse apenas relaxando. No prédio da frente, a janela do 5º andar já exibia aquela silhueta imóvel. Como sempre. Fiquei ali por uns 5 minutos, observando com atenção. Eu queria ver se havia qualquer movimento, qualquer sinal de que aquele homem estivesse, de fato, vivo. Respirando. Mas nada. Só a sombra, a ausência de luz e uma sensação incômoda crescendo dentro de mim. Então fiz algo simples. Apaguei a luz da sala. Dei 2 passos para o lado, acendi novamente, observei e foi aí que me dei conta. A cabeça dele girava levemente, milimetricamente, de acordo com meus movimentos. Não era imaginação. Aquilo era real. Ele estava acompanhando meus passos. Minha garganta secou. O suor começou a escorrer pelas costas, mesmo com o ar noturno frio entrando pela varanda. Ali havia dezenas de apartamentos que ele poderia observar. Todos alinhados, janelas de todos os tamanhos, cortinas de todas as cores. Mas não, ele olhava apenas para mim, para o meu apartamento. Me escondi atrás da cortina. Esperei mais alguns minutos e, com o coração disparado, voltei a espiar. Apenas com um olho. E lá estava ele, perfeitamente imóvel. Mas agora a inclinação da cabeça era mais evidente, como se tivesse entendido que eu estava testando. Foi nesse momento que uma sensação quase infantil tomou conta de mim. Um instinto irracional que eu não sentia desde os tempos em que acreditava que monstros se escondiam no escuro. Medo de ser visto, de ser escolhido. Corri para apagar todas as luzes da casa. Fechei as cortinas com tanta força que uma delas saiu do trilho. Tranquei a porta da frente e fui para o quarto, tentando racionalizar. Talvez fosse apenas um velho solitário. Talvez nem estivesse me vendo realmente. Talvez fosse só a posição da cabeça,
uma ilusão de ótica, mas no fundo eu sabia que não era. E naquela noite, mesmo com todas as luzes apagadas e o quarto fechado, tive dificuldade para dormir. Senti algo que não sentia há anos. O medo de fechar os olhos e acordar com alguém parado no meu quarto. Não por causa de um ladrão, mas por algo mais frio, mais antigo. Algo que me via, sem que eu o visse de volta. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que estava exagerando. Fui ao trabalho, evitei olhar muito pela janela, deixei a cortina fechada o tempo todo. Mas a imagem dele ficou gravada na minha cabeça como uma mancha que não sai. Não importa quantas vezes você lave. Só que tinha algo pior do que vê-lo parado ali. Era saber que ele continuava ali mesmo quando eu não olhava. A mente começa a criar ruídos, começa a sussurrar. Ele está olhando agora. Você está sendo vigiado. Abra a cortina e confira. E foi o que fiz. Certa noite, por volta das 11, a curiosidade venceu o medo. Respirei fundo. Me aproximei da cortina da sala. Puxei só um pouquinho, apenas o suficiente para ver a janela do quinto andar. Sim, ele estava lá, de novo. Mas dessa vez, algo estava diferente. Por mais absurdo que pareça, eu juro, ele estava mais perto do vidro. Antes, sua silhueta parecia mais afastada, recuada na escuridão. Agora, a sombra estava quase colada na janela. Era possível distinguir melhor os contornos do rosto, ou melhor, a ausência deles. Porque o rosto dele não parecia ter expressão, não parecia nem ter olhos, boca, nariz. Era só um escuro mais denso onde deveria haver um rosto humano. Dei 2 passos para trás, sem tirar os olhos da figura. E foi aí que, pela primeira vez, eu o vi mover. Não como uma pessoa se mexe, não um gesto comum. Foi como um ajuste de corpo, um pequeno inclinar de cabeça, um reposicionamento do peso, como se dissesse, sim, eu vejo você. Na mesma hora, fechei a cortina. Minha respiração estava descompassada, as mãos tremiam. Senti um gosto metálico na boca, como se tivesse mordido a própria língua, mas não havia sangue, só aquele gosto estranho e o zumbido leve nos ouvidos. A partir daquele momento, parei de usar a varanda. Não importava o horário. Coloquei um cobertor preso com fita na cortina para bloquear qualquer entrada de luz e comecei a passar mais tempo longe da sala. Mas isso não impediu a sensação. Não impediu a certeza crescente de que o olhar dele estava atravessando paredes, sombras e cortinas. Comecei a andar pela casa com a luz apagada, só o necessário, como se a escuridão pudesse me esconder dele, como se o tornasse invisível. Mas no fundo, eu sentia que já era tarde demais, que ele já sabia quem eu era. Poucos dias depois daquele último encontro de olhares, se é que posso chamar assim, algo novo começou a acontecer. E foi nesse ponto que o medo saiu da janela e entrou no meu apartamento. A primeira vez foi numa quarta-feira, 3 da manhã. Eu estava no quarto, dormindo com dificuldade, como já vinha sendo comum nas últimas noites. Acordei com um barulho baixo, abafado, como um clique repetido. Naquele torpor entre o sono e a vigília, levei alguns segundos para entender o que era. Era o som do meu interfone, não um toque, não uma ligação. Mas como se alguém tivesse pressionado o botão do aparelho e ficasse segurando, sem falar nada. Só o chiado da linha aberta e um som estranho, como se alguém respirasse fundo, muito perto do microfone. Me levantei confuso. Fui até o aparelho na cozinha. A luz verde estava acesa. Peguei o fone do gancho e disse um alô? Quase sussurrado, com a garganta seca. Nada. Só o som contínuo e aquela respiração. Por instinto, desliguei. Fiquei parado, encarando o aparelho, tentando ouvir mais alguma coisa. O silêncio da casa era tão profundo que ouvia o relógio da parede ticando, o motor da geladeira e meu próprio coração batendo forte.
Voltei para o quarto. Tentei dormir de novo, mas a mente já tinha ido longe. Comecei a conectar os pontos. O homem da janela, a obsessão com o meu apartamento. E agora, aquilo. Na manhã seguinte, verifiquei com o porteiro. Perguntei, disfarçando, se alguém havia tocado meu apartamento durante a madrugada. Ele checou o sistema e disse que não. Nenhum registro. Também não havia câmeras no corredor do meu andar. Era um prédio antigo e a segurança era limitada. Deixei passar. Talvez fosse um trote. Um morador bêbado apertando campainhas aleatórias. A cidade é cheia de gente esquisita. Me agarrei nessa desculpa como quem se agarra a uma tábua no meio do naufrágio. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. 3 horas em ponto. O mesmo som, o mesmo chiado. Dessa vez não atendi. Fiquei deitado, olhos abertos, ouvindo. E juro, por tudo que tenho de mais sagrado, que a respiração parecia estar dentro do meu apartamento. Não era um som vindo da linha. Era como se tivesse alguém no corredor com o rosto colado à porta, respirando pesadamente. A diferença? O homem da janela também estava lá, no 5º andar, imóvel, escuro, e pela primeira vez senti que as duas coisas estavam conectadas, como se ele estivesse me ouvindo, de perto demais. A partir da segunda noite, passei a temer o relógio marcando 3. Era como uma sentença, um horário em que algo se abria, uma fresta entre o que é real e o que não devia ser. Não contei para ninguém. Achei que ninguém acreditaria, e talvez eu mesmo não acreditasse, se não tivesse escutado com meus próprios ouvidos. Na terceira noite, já esperando o som, sentei no sofá da sala, luzes apagadas, celular na mão. Eram 2h57. O tempo parecia escorrer devagar. A cidade dormia e tudo estava mergulhado naquele silêncio pesado que antecede algo ruim. Às 3h01, ele começou. Clique! A luz verde do interfone acendeu sozinha. O chiado tomou conta do ambiente. Grave, intermitente. A linha estava aberta de novo. Não toquei no aparelho, não me aproximei, apenas fiquei ali, ouvindo, com o corpo tenso, como se algo prestes a acontecer estivesse apenas esperando um movimento meu. Foi então que escutei uma voz, quase inaudível. Uma voz que não falava, murmurava, grave, arranhada, como se saísse de uma garganta que não tinha sido usada há muito tempo. Não era português, era como um lamento, ou um canto baixo, disforme, carregado de algo que parecia dor ou raiva. Me aproximei devagar. Cada passo parecia um erro. Parei a menos de 1 metro do aparelho. A voz continuava, como se recitasse algo em looping, como uma oração corrompida. Minha mão tremia. Pensei em arrancar o interfone da parede, jogar aquilo fora, fugir do apartamento. Mas fiquei ali, parado, hipnotizado. Quando finalmente tomei coragem, estiquei o braço e pressionei o botão de desligar. Silêncio. O tipo de silêncio que faz os ouvidos zumbirem, de tão profundo. E foi nesse instante que eu soube, com certeza, aquilo não era uma brincadeira. E não era alguém do prédio. Fui até a varanda bem devagar, como se estivesse prestes a confirmar meu maior medo. Afastei um pouco a cortina e lá estava ele, na janela do 5º andar, parado, como sempre, mas dessa vez com a mão encostada no vidro. Foi como se dissesse, eu sei que você me ouviu. Não havia mais dúvidas. De alguma forma, ele estava entrando, não pela porta, não pelo corredor, mas por dentro dos sons, das frestas, da própria percepção. Naquela madrugada, não dormi, e entendi que o que estava me cercando não era um homem. Era outra coisa. Depois daquela sequência de madrugadas estranhas, comecei a perder o controle da minha vida. Me sentia exausto, irritado, confuso. O trabalho virou um borrão. Os dias pareciam todos iguais e a noite era sempre uma espera tensa pelo desconhecido.
Passei a ter dificuldade em lembrar o que eu tinha feito no dia anterior. Pequenas falhas de memória. Esquecia onde deixava as chaves, se tinha trancado a porta, se havia desligado o fogão. Comecei a anotar tudo, por precaução. Mas nem isso adiantava muito. Às vezes, eu lia minhas próprias anotações e não lembrava de tê-las escrito. Foi num sábado que tudo ficou ainda mais estranho. Voltei para casa mais tarde do que o costume. Tinha ido jantar com um colega de trabalho tentando me distrair. Cheguei por volta das 23h40. Entrei, tranquei a porta, deixei os sapatos no lugar de sempre, larguei a mochila no sofá e fui direto para o banheiro. Quando acendi a luz, notei um papel dobrado sobre a pia. Parei. Eu não havia deixado nada ali. Me aproximei com cuidado. Era um bilhete, desses rasgados de um caderno comum com as bordas irregulares. A caligrafia era estranha, letras grandes, espaçadas, como se alguém tivesse escrito com força demais, pressionando demais a caneta. Lia-se: "Você voltou mais tarde hoje. Está tudo bem?" Minhas mãos gelaram. O bilhete não tinha assinatura, nenhuma marca, nenhuma indicação de quem o teria deixado ali. A porta estava trancada, todas as janelas também. Eu moro sozinho e não havia nenhum sinal de arrombamento. Senti um enjoo súbito. O tipo de mal-estar que não vem do estômago, mas da alma. Um calafrio que subiu da base da coluna até a nuca. Me apoiei na pia, sentindo as pernas bambas. Como alguém sabia da minha rotina? Como esse alguém entrou aqui? O que me assustava mais era o tom do bilhete, preocupado, familiar, como se a coisa que me observava me conhecesse de verdade, como se tivesse se incomodado com minha ausência, como se estivesse sentindo minha falta. Pensei em chamar alguém, a polícia talvez, mas o que eu ia dizer? Que um estranho me observa da janela e respira no meu interfone às 3 da manhã? Que deixou um bilhete dentro do meu banheiro trancado? Eles ririam, me tratariam como mais um paranoico, ou pior, me internariam. Então fiz o que qualquer pessoa desesperada e sem saída faz: queimei o bilhete. Peguei um isqueiro e o incinerei ali mesmo, dentro da pia, assistindo as letras pretas virarem cinza, esperando que o cheiro de papel queimado levasse junto aquele medo insuportável. Mas não levou. Na verdade, pareceu deixá-lo mais forte, mais próximo. Depois do bilhete, minha relação com o tempo se desfez por completo. Comecei a anotar não só os horários de saída e chegada, mas cada detalhe da rotina. A hora que tomava banho, a hora que ligava a TV, até a quantidade de vezes que eu me levantava da cama durante a madrugada. Era uma tentativa desesperada de provar para mim mesmo que ainda tinha controle. Mas no fundo eu sabia, não tinha. Comecei a reparar em outras coisas também. A porta do armário da cozinha às vezes ficava entreaberta, mesmo eu jurando ter fechado. Um copo fora do lugar. A janela do banheiro com a trava girada ao contrário. Pequenos detalhes que qualquer um ignoraria, mas não quando se sabe que está sendo observado. E o mais perturbador era a precisão com que aquilo, ou ele, sabia de mim. Certo dia, recebi uma mensagem anônima no meu e-mail pessoal. Não tinha remetente visível, só o título da mensagem. Você cochilou hoje entre 16h22 e 17h04. A mensagem estava vazia, só o título. Verifiquei o histórico do computador. Era verdade. Tinha pausado um vídeo naquele exato horário. Eu havia dormido no sofá por pouco mais de 40 minutos. Um cochilo rápido, desses que a gente nem percebe que teve. Como alguém sabia disso? A pergunta já não era mais se ele me observava. Era: o que ele realmente vê? Será que era só a minha janela? Ou algo além disso? Comecei a desconfiar de espelhos, da televisão desligada, até da lente da câmera do meu notebook. Passei fita preta em tudo que podia refletir ou registrar minha imagem. Mas isso só me trouxe mais paranoia.
mais desespero, porque agora até o silêncio parecia ser monitorado. Numa tarde chuvosa, saí mais cedo do trabalho e cheguei em casa às 16 horas. Achei que, por ser fora do meu padrão, estaria invisível por algumas horas. Mas quando entrei no quarto, vi algo rabiscado no espelho com o que parecia ser o próprio vapor da respiração. Hoje você voltou antes. Não havia marcas de dedo, nenhum sinal de um pano ou de gordura. Era como se a frase tivesse surgido do próprio ar. Eu já não sabia mais onde começava a minha casa e onde terminava a presença dele. Eu não o via todas as noites, mas sentia, como uma pressão nos ombros, um peso no ar, um segundo par de olhos invisíveis. E a verdade mais dura era essa. Eu podia fechar cortinas, queimar bilhetes, desconectar interfones, mas ele continuava sabendo, sabia tudo, como se eu fosse um personagem dentro da casa dele, como se minha vida já não me pertencesse. Eu sempre fui metódico com segurança, principalmente morando sozinho. Tinha uma câmera simples instalada na estante da sala, um modelo comum, com rotação automática, dessas que você conecta ao celular para monitorar o ambiente quando está fora de casa. Nunca precisei usá-la de verdade, mas ela sempre esteve ali, um pequeno olho eletrônico, apenas por precaução. Até que uma noite, enquanto revisava vídeos antigos no aplicativo da câmera, percebi algo estranho. Era madrugada. O registro marcava 3h04, o mesmo horário dos sons no interfone. Na gravação, tudo parecia normal no início. A câmera estava posicionada para a porta de entrada, como de costume. A sala em penumbra, nenhum movimento. Mas então, do nada, a imagem tremia levemente. Um ruído mecânico, e a lente da câmera começava a girar. Sozinha, sem comando. Ela girou devagar, até se posicionar completamente voltada para a varanda, para a janela. Na imagem, nada. Apenas a cortina fechada. Mas o ângulo era perfeito, como se estivesse esperando algo surgir ali. Ou pior, como se estivesse respondendo a algo que já estivesse lá, do lado de fora. Revirei os registros de outros dias. Em 3 madrugadas seguidas, sempre por volta de 3h, a câmera fazia a mesma coisa. Um movimento suave, preciso, silencioso. Virava-se como quem obedece a um chamado invisível. Chequei as configurações. Nenhuma automação, nenhum comando manual. Era como se alguém estivesse controlando de dentro. Naquela noite, não consegui permanecer na sala. Dormi no chão do quarto, com a porta trancada, a câmera desconectada e um abajur aceso até amanhecer. O medo não era mais de ser observado. Era de que a própria casa estivesse ajudando ele a me enxergar. Pensei em jogar a câmera fora, mas antes deixei-a ligada mais uma vez, intencionalmente. Uma última vez. Queria confirmar que não era loucura minha. Deitei no sofá da sala com as luzes apagadas, fingindo dormir. O relógio marcava 2h58. Minutos depois, ouvi o leve som do motor da câmera girando, um ruído mecânico e a lente apontada mais uma vez para a janela. Não tive coragem de olhar. Fiquei ali, com os olhos fechados, tentando controlar a respiração, fingindo ignorância. Mas dentro do peito, o coração batia tão alto que parecia ecoar pela sala. E pela primeira vez, tive a nítida impressão de que não era mais só eu dentro daquele apartamento. Na manhã seguinte, revisei o vídeo com as mãos tremendo. O que encontrei não foi exatamente o que esperava, e talvez tenha sido ainda pior por causa disso. A câmera girou como nos outros registros, entre 3h01 e 3h03. Mas havia algo novo. Durante cerca de 12 segundos, um sinal vermelho piscou brevemente no canto da tela. Uma luz. Fraca, intermitente. Como se viesse de algum ponto fora da janela, atravessando a cortina. Não era da rua. Não era reflexo. Era como um olho tentando se comunicar com outro.
Pausando o vídeo quadro a quadro, percebi um detalhe que me arrepiou inteiro. Na fração de segundo entre dois quadros, a cortina parecia levemente inflada, como se houvesse vento vindo de fora. Ou alguém ali atrás, segurando-a. Aquele era um ambiente completamente fechado. A janela estava trancada, não havia corrente de ar e eu estava deitado na sala, a menos de 3 metros de distância. A câmera não capturava figuras, nem rostos, nem vultos, mas registrava presença. Decidi esconder o aparelho. Tirei-o da estante, desliguei a alimentação, removi o cartão de memória e guardei tudo dentro de uma caixa. Mas aquilo não me trouxe paz. Pelo contrário. Naquela noite, eu dormi com a sensação de que tinha arrancado os olhos de um corpo invisível que agora queria enxergar de novo. Foi uma intuição súbita, irracional, mas profunda. Ele estava usando a câmera para me ver e para ser visto. A partir daquele momento, tudo o que refletia ou gravava passou a me dar medo. Até o espelho do banheiro, até a tela escura da TV. E o pior de tudo foi o sentimento constante de que, mesmo sem câmera, mesmo sem aparelho algum, ele ainda sabia exatamente onde eu estava. Como se não precisasse de tecnologia para me alcançar. Como se sua presença já estivesse dentro da casa, dentro da mente, dentro de mim. Depois de tudo, o interfone, a câmera, os bilhetes, havia uma parte de mim que ainda buscava uma prova. Algo concreto. Algo que pudesse mostrar para alguém e dizer: "Tá vendo? Eu não estou louco." Foi aí que decidi usar meu celular. Era uma noite abafada, úmida, dessas que o ar parece grudar na pele. Eu estava na cozinha, enrolando para dormir, quando senti aquela sensação familiar, a presença. Aquela pressão leve, quase como um peso invisível, me observando. Sabia o que significava. Fui até a sala com o celular em mãos. Liguei a câmera. Ativei o modo noturno. E com o coração batendo forte, me aproximei da janela. A cortina estava fechada, mas eu já sabia o que ia encontrar. Abri uma fresta e lá estava ele, na mesma posição de sempre. No 5º andar, do prédio da frente, imóvel, no escuro, mas com um detalhe novo. Ele estava mais perto do vidro do que nunca, tão perto que dava para distinguir algo que se assemelhava a olhos, ou o espaço onde olhos deveriam estar. Levantei o celular e comecei a gravar. Tentei manter a mão firme, mas estava tremendo. Gravei por exatos 15 segundos. Depois fechei a cortina de novo, como quem fecha uma porta de emergência. Sentei no sofá, respirei fundo e fui assistir ao vídeo. Mas o arquivo não existia. Procurei na galeria. Nada. No aplicativo da câmera. Nada. Verifiquei a memória interna. O nome do arquivo estava lá. Vid 2025 Zapetio 3030223. Mas o tamanho era 0 bytes. O vídeo tinha se corrompido. Ou pior, tinha sido apagado por algo que não fui eu. Fiquei em choque. Repeti o processo na noite seguinte. 10 segundos. Desta vez, salvei manualmente, enviei para o e-mail, subi na nuvem, fiz tudo certo. E mais uma vez, ao abrir o vídeo, tela preta. Não uma escuridão comum, era uma escuridão densa, viva, como se a própria imagem tivesse sido sugada. Apenas alguns ruídos baixos no áudio, como arranhões e respiração. O tipo de som que você ouve com fone e sente um arrepio imediato. Não havia como negar mais. Algo não queria ser registrado. E a pergunta que martelava na minha cabeça era ainda mais assustadora. Se ele pode interferir nos aparelhos, no som, na imagem, até onde ele pode ir? Eu não estava mais lidando com uma pessoa. Eu estava lidando com uma presença que distorce a própria realidade. Após 2 tentativas falhas, ainda não consegui desistir. Era como se uma parte de mim, a última parte racional, precisasse daquela gravação. Precisava provar para mim mesmo que tudo estava mesmo acontecendo.
que eu não estava à beira de um colapso psicológico. Na terceira noite, preparei tudo. Limpei a lente do celular, deixei espaço livre na memória, conectei no carregador, atualizei o aplicativo de câmera, até reiniciei o aparelho, só para garantir. Esperei até 3 da manhã, parado na penumbra da sala. Quando senti aquela pressão no ambiente, como uma mudança na densidade do ar, soube que ele estava ali. Sem abrir a cortina, levantei o celular e comecei a gravar com a câmera apontada direto para a janela. 30 segundos. Depois, respirei fundo e fui ver o resultado. O arquivo estava lá, com som, com tamanho normal, mas o conteúdo, nos primeiros 3 segundos a imagem tremia. Depois desaparecia completamente. Uma tela cinza escura, como se estivesse fora de foco ou fora da nossa dimensão. Mas o que me paralisou foi o som. Dessa vez, não era chiado. Era uma voz, baixa, arrastada, em um idioma que eu não conhecia, mas que meu corpo reconheceu. Como se fosse antigo demais, primitivo demais. Aquela voz entrou direto no peito, e junto com ela, algo que parecia meu próprio nome, dito do avesso. Laefa. Eu desliguei o celular imediatamente. Joguei o aparelho no chão. O som continuou por 2 segundos, mesmo com a tela apagada. A partir dali, eu soube que não havia mais retorno, que tentar registrar aquela entidade só a atraía mais para dentro. O celular nunca mais funcionou direito depois disso. A câmera travava, o microfone falhava. Às vezes, quando eu o deixava carregando, ele ligava sozinho às 3 da manhã, sem alarme. Sem razão. Era como se ele tivesse aprendido a usar o que era meu, como se, ao tentar capturá-lo, eu tivesse dado uma permissão. Depois disso, parei de tentar provar qualquer coisa e comecei só a tentar sobreviver. Aos poucos, a presença dele começou a se manifestar em lugares mais íntimos da casa. Se antes era só pela janela, agora era dentro. E o primeiro sinal veio no banheiro. Era uma manhã abafada de segunda-feira. Acordei mais cedo que o habitual. Estava me sentindo febril, com a pele sensível ao toque e um peso estranho no corpo. Resolvi tomar um banho gelado. Deixei a porta do banheiro entreaberta, como sempre faço, já que moro sozinho. Quando terminei o banho e limpei os olhos com a toalha, percebi algo errado. O espelho, grande, oval, colado na parede acima da pia, estava completamente embaçado, como de costume. Mas havia algo ali, marcas de dedos, como se alguém tivesse pressionado os dedos contra o vidro, por dentro da neblina. 5 marcas, longas, finas, quase anormais. Não pareciam dedos comuns, eram compridos demais. Fiquei parado, pelado, pingando, encarando aquilo como se estivesse diante de uma ameaça invisível. Me aproximei lentamente e encostei a mão na mesma posição. Meus dedos eram mais curtos, mais largos. As marcas não eram minhas, não podiam ser. Pensei em limpar, em apagar aquilo, como quem tenta desfazer um pensamento ruim. Mas algo me impedia, como se aquelas marcas precisassem ser vistas, como se fossem um aviso. Peguei o celular para tirar uma foto, mas o visor só mostrava neblina branca. Nada das marcas. Nada. E naquele momento entendi. Aquilo era só para mim. Ninguém mais veria. Ninguém mais entenderia. Era uma mensagem privada. Como um bilhete deixado no vidro, feito com o calor de uma respiração que não era minha. Apaguei as marcas com a toalha, tentando manter a calma. Mas nos dias seguintes, elas voltaram, sempre pela manhã, sempre em novos formatos. Às vezes eram arranhões suaves, outras círculos, como se alguém tivesse desenhado com a ponta do dedo. Mas o pior foi uma manhã em que apareceu algo mais direto. Uma palavra, olá, escrita de cima para baixo. Invertida, como só se poderia ver do lado de dentro do espelho. Ali eu soube, ele não estava mais apenas me observando, ele estava se anunciando. Depois daquela manhã, parei de usar o espelho.
Coloquei uma toalha cobrindo-o, pendurada com fita adesiva. Toda vez que entrava no banheiro, desviava o olhar, como se olhar demais fosse abrir uma porta invisível. Mas não adiantava. Mesmo coberto, o espelho reagia. O vapor do banho formava ondulações estranhas sob o tecido. Às vezes ele grudava na toalha como se alguém encostasse o rosto do outro lado. Certa noite, ouvi um som de estalo vindo dali, como se o vidro estivesse se contraindo, tremendo ou respirando. O espelho parecia vivo. Comecei a evitar o banheiro à noite. Esperava amanhecer. Escovava os dentes na cozinha, lavava o rosto com água fria, o mínimo possível. Mas isso também não durou, porque mesmo sem entrar, eu percebia. Do corredor, à meia luz, eu via a toalha se mover, sozinha. Um dia tomei coragem e entrei com o celular filmando. Queria ver de novo se captava algo. Levantei a toalha devagar, filmando cada segundo. E lá estava o espelho. Nenhuma marca visível no início. Mas conforme o vapor do chuveiro subia, as primeiras formas começaram a surgir. Não eram palavras, nem mãos. Era um rosto, difuso, desfocado, como um negativo. Um contorno vagamente humano, mas sem olhos, só cavidades. Um queixo fino demais, lábios finos demais. E aquele tipo de sorriso. O tipo de sorriso que você sente, mas que não quer ver. Na imagem gravada, tudo aparecia embaçado. Mas o som era claro. Durante o vídeo, era possível ouvir minha respiração, o gotejar da torneira e uma terceira respiração, mais profunda, mais lenta, como se estivesse do outro lado do vidro. Naquela noite colei fita preta em toda a borda do espelho. Depois coloquei um cobertor por cima, fixado com pregos. Tornei aquele pedaço da casa um túmulo selado. Mas isso também não funcionou. Porque o problema não era mais o espelho. Na madrugada seguinte, encontrei o espelho da sala, aquele pequeno, redondo, decorativo, com um único dedo marcado no centro, comprido, gelado ao toque. Como se dissesse, eu posso usar qualquer superfície agora. A casa, antes meu refúgio, já não me oferecia abrigo. Cada canto era uma porta, cada reflexo, um olhar. E eu já não sabia mais quem era, sem os espelhos para lembrar. Depois de semanas vivendo naquela tensão constante, com marcas nos espelhos, interferências em aparelhos e uma presença que parecia cada vez mais próxima, algo aconteceu que me pegou completamente desprevenido. Ele desapareceu. Foi numa quinta-feira à noite. Estava deitado no sofá, olhos fixos na TV desligada, esperando o habitual. 3 dias da manhã, a silhueta na janela do prédio da frente, o peso no peito, o chiado no ar. Mas naquela noite não havia nada. Esperei até 3h10, depois até 3h30. O interfone permaneceu mudo, a câmera imóvel. E quando fui até a varanda com uma fresta da cortina entreaberta, a janela do 5º andar estava vazia. Não vazia apenas de presença, vazia de sentido. Era como olhar para um lugar abandonado. A janela estava escancarada, sem cortinas, nenhuma luz, nenhum movimento. O vidro parecia mais limpo, quase transparente, e não havia nenhum traço daquela figura, nenhum contorno, nenhuma sombra. A princípio, senti alívio. Era isso que eu queria, não era? Mas o alívio durou pouco, porque o que veio depois foi ainda pior. O silêncio, um silêncio que não era ausência de som, mas ausência de algo que se tornou parte da casa. Senti falta do chiado, da respiração abafada, da opressão familiar. A verdade que me atingiu como um soco foi essa. Eu tinha me acostumado com o medo, e agora que ele não estava mais ali, me sentia completamente exposto, sem saber para onde ele foi, sem saber se iria voltar, ou se já estava em outro lugar.
Naquela mesma madrugada, por volta das 4 horas, ouvi passos no corredor do meu andar. Passos leves, arrastados. Eles vinham devagar, como se pesassem cada tábua do chão de madeira antiga. Pararam exatamente diante da minha porta. Eu não me movi, não respirei, só escutei, não houve batida, nem tentativa de entrada. Apenas os passos. E o silêncio que se seguiu. Um silêncio que parecia observar. Fiquei ali, no escuro, sentado no chão da sala com as costas encostadas na parede, tentando entender o que era pior, a presença constante ou o vazio repentino. E percebi, com um frio no estômago, que algo tinha mudado. Ele não estava mais do lado de fora. A ausência dele me deixou vulnerável de um jeito que eu não esperava. Era como se, sem ele na janela, eu tivesse perdido um parâmetro de realidade, um limite, um contorno entre o que era ele e o que era eu. Nos dias seguintes, tudo ficou mais confuso. Eu já não sabia se estava sozinho, porque mesmo sem vê-lo, eu sentia que ele nunca saiu dali. Só trocou de posição. Na segunda noite, sem sua presença visível, acordei com um barulho diferente. Não era o interfone, não era a câmera, era o trinco da porta da frente, balançando, bem devagar. Levantei com o coração descompassado. Me aproximei da porta em silêncio, encostei o ouvido contra ela. Do outro lado, o som parou. E por alguns segundos, só o zumbido do silêncio, até que uma respiração, baixa, intermitente, a poucos centímetros de mim. Uma presença sem corpo, mas que enchia o espaço, como se quisesse me lembrar, eu ainda estou aqui, mas agora mais perto. Voltei para o quarto sem coragem de olhar pelo olho mágico. Tranquei a porta, coloquei um armário encostado nela e fiquei ali, encolhido, ouvindo. Não houve invasão, não houve mais sons. Mas no dia seguinte, quando fui abrir a porta, havia um pedaço de papel dobrado no chão, empurrado por debaixo da fresta. Uma frase escrita à mão. Gostou da paz? Não tinha assinatura. A caligrafia era a mesma do bilhete anterior. Aquela escrita pressionada demais, como se arranhasse o papel. E naquele instante, compreendi que a ausência dele era parte do jogo. Um truque para me fragilizar, para me fazer desejar que ele voltasse à janela, pois lá pelo menos eu sabia onde ele estava. Agora ele era um som, um papel, um reflexo, um sussurro. Ele era tudo, menos visível, e o mais assustador era saber que eu nunca saberei quando ele decidiu entrar. Depois de 3 noites de completo silêncio, algo novo surgiu. Na quarta madrugada, por volta das 2h45, acordei sem motivo. Não havia som, não havia movimento, apenas uma inquietação me obrigando a levantar e caminhar pela casa no escuro, como se eu soubesse que algo esperava por mim. Fui até a varanda, ainda de pijama, e abri um pedaço da cortina. Foi então que vi uma luz vermelha piscando na janela do 5º andar, a janela dele. Uma luz fraca, mas precisa. 3 segundos acesa, 3 segundos apagada. Um padrão exato, um código. Não era uma lanterna, não era um reflexo de aparelho eletrônico. Era como se alguém tivesse instalado uma luz ali só para ser vista por mim. Fiquei paralisado. Cada piscada parecia sincronizada com meu coração. Cada pulso de vermelho parecia empurrar algo invisível para dentro do meu peito. Tentei contar os intervalos. Tentei imaginar o que aquilo significava. Era um sinal? Um aviso? Uma contagem regressiva? Peguei o celular, tirei uma foto. A imagem saiu turva. As cores distorcidas. A luz vermelha aparecia como um borrão em movimento, como uma boca aberta ou um olho, pulsando. E ali, na imagem, um detalhe me paralisou. Havia uma silhueta atrás da luz. Não dava para ver rosto, nem detalhes. Mas era ele, estava de volta, só que agora com um novo tipo de comunicação, como se dissesse:
Você me ignorou, agora eu falo com sinais. Voltei para dentro da casa e fechei as cortinas, mas o reflexo da luz vermelha ainda pulsava pelas frestas, pelo chão da sala, pelo teto, como se estivesse dentro da casa, mesmo sem estar. E naquele instante tive uma certeza que me gelou até os ossos. A fase do silêncio tinha acabado. Agora ele queria ser entendido. Na noite seguinte, antes mesmo das 2h da manhã, fui tomado por uma ansiedade sufocante. Não conseguia pensar em mais nada além daquela luz vermelha. A forma como ela piscava, ritmada, como um coração que não era meu, como uma mensagem que precisava ser decifrada. Esperei. Sentei no chão da sala, de frente para a cortina fechada, o celular ao lado, gravando com a câmera frontal. Às 2h16 começou. Piscar. 3 segundos. Escuridão. 3 segundos. Piscar. Mas havia algo novo. A cada pulsar, eu ouvia um som dentro de casa. Baixíssimo, quase imperceptível. Um estalo, como madeira sendo tensionada. Vinha de dentro das paredes. Mais precisamente, das paredes próximas ao espelho do banheiro. Me aproximei da porta do corredor. O som continuava, e o reflexo da luz vermelha, agora mais intenso, se projetava pelas frestas da casa, invadindo cômodos que não tinham janela, como se dobrasse a arquitetura, buscando caminhos para me alcançar. Voltei à varanda e encarei diretamente a luz. Foi então que, por um segundo, ela parou de piscar, e naquele instante de interrupção, a silhueta atrás da janela se moveu. Um passo. Aproximação. Não foi um movimento humano. Não foi gradual. Foi um pulo de presença, como se o espaço entre nós tivesse sido engolido. Meus olhos lacrimejaram instantaneamente. Minha cabeça doeu. E o som mudou. Agora, o estalo virou sussurro. Inaudível, mas sentido. Como se fosse pronunciado direto na nuca, dentro do ouvido. Você entendeu? Fechei a cortina, desliguei o celular, corri para o quarto. Mas a luz vermelha continuava visível. Ela atravessava o tecido, pulsava sobre as paredes. E naquele momento me dei conta de algo terrível. O intervalo entre as piscadas estava diminuindo. 3 segundos viraram 2. 2 viraram 1,5. Era como um relógio quebrando a própria ordem. Como se algo estivesse se aproximando, cada vez mais rápido. E então me perguntei, o que acontece quando ela piscar sem intervalo? A resposta me queimava por dentro, porque eu sabia, no fundo, que quando essa luz parar de piscar, ele vai atravessar. Era uma madrugada silenciosa, estranhamente sem vento, sem sirenes, sem os ruídos habituais da cidade. Uma paz que mais parecia um aviso. Algo estava prestes a acontecer. Eu sentia nos ossos, no ritmo irregular do meu coração. A luz vermelha havia parado naquela noite. Não piscou, não apareceu. E isso me deixou em alerta total. Fiquei deitado no sofá da sala, encarando a televisão desligada à minha frente. O vidro preto, reflexivo, era o único espelho que ainda restava visível dentro do apartamento. E mesmo sem querer olhar, eu olhava. O reflexo da sala era fraco, distorcido, mas ainda assim reconhecível. A estante ao fundo, a cortina, parte da janela coberta. E então, por um instante, apenas um segundo, o reflexo mudou. Do lado esquerdo da tela, atrás de onde eu estava deitado, surgiu um vulto, alto, fino, imóvel, não se movia, não emitia som, apenas estava ali. Virei o rosto na mesma hora, olhando para trás. Nada, só o vazio escuro da sala. Voltei a encarar a TV, e o vulto continuava lá, mas agora mais perto. Não era como um erro de luz, não era sombra, era presença. Uma forma com massa, com limite. Algo que a TV refletia, mas meus olhos não captavam diretamente. Apertei os olhos tentando entender. E foi então que vi, o reflexo estava torto.
Minha cabeça não estava na posição correta. Na TV, eu me via deitado, mas minha cabeça estava voltada para a direita e eu estava olhando para frente. Era como se o reflexo fosse um registro de algo que ainda não tinha acontecido. Ou pior, de uma versão de mim que já estava em outro lugar. Senti o ar ficar denso. Um zumbido começou no fundo dos ouvidos. Levantei de um salto, tirei a TV da tomada, virei o aparelho contra a parede, mas já era tarde. O vulto não estava mais no reflexo, estava no ambiente, dentro da casa. Atrás de mim, senti algo se mover. O som mais leve possível, o ranger do chão sob um peso que não deveria existir. Me virei com o corpo tenso, o peito apertado, o instinto de sobrevivência gritando. E não vi nada, mas senti tudo, como se aquele momento fosse o cruzamento final. A linha em que observador e observado se tornaram um só. Naquela madrugada, algo dentro de mim quebrou. Não um osso, não um pensamento, mas uma fronteira. Depois da aparição no reflexo da TV, comecei a ver o vulto, em lugares onde não devia haver nada. De relance, em cantos escuros, na sombra projetada pela geladeira, na fresta da porta entreaberta do quarto, quando eu jurava tê-la fechado por completo. Mas o pior aconteceu 3 dias depois. Acordei no meio da noite, com a casa mergulhada num silêncio espesso. Sentei na cama, o corpo suando, a boca seca. Não havia som de carros, nem vento, só a sensação. Levantei devagar, pés descalços no chão frio, a luz da rua projetava formas esparsas nas paredes. Passei pela sala e então parei, congelado. A TV estava ligada, mas não exibia imagem. Tela preta, apenas meu reflexo. E algo atrás de mim. Não um vulto difuso dessa vez. Era ele, finalmente visível, de pé, imóvel, exatamente onde havia aparecido pela primeira vez no reflexo. Seu rosto, se é que aquilo podia ser chamado de rosto, era uma massa disforme de sombra. Os contornos humanos estavam ali, mas distorcidos, como se tivessem sido moldados por alguém que nunca viu um ser humano de verdade. E ele sorria, não com a boca, mas com a presença, com uma satisfação invisível, como quem esperou pacientemente. E venceu. Dei um passo para trás, tropecei, bati as costas na parede. A TV desligou sozinha. Tudo ficou escuro. Corri para o quarto, tranquei a porta, empurrei a cômoda contra ela. Me sentei no canto mais afastado, com um terço que encontrei dentro de uma gaveta e comecei a rezar. Nem era religioso, mas naquele momento, qualquer coisa que criasse distância entre mim e aquilo era válida. Fiquei ali até amanhecer e pela primeira vez não fui trabalhar. Não saí do quarto, não comi, só esperei. Na noite seguinte, não houve vulto, nem interfone, nem reflexo. Mas havia algo diferente em mim. Eu sentia que ele ainda estava aqui. Mas agora, do lado de dentro, como uma mancha, uma lembrança gravada nos olhos. Desde então, evito espelhos, evito janelas, evito a própria luz da TV desligada. Porque uma vez que ele entra, ele nunca mais sai. Se você chegou até aqui, obrigado por escutar até o fim. Talvez tudo isso pareça exagero, um delírio de alguém vivendo sozinho demais. Mas e se não for? E se aquilo que observamos de longe, pela janela, pelo reflexo, pelos ruídos da madrugada, já estiver mais perto do que imaginamos? Agora me diga, você já teve a sensação de estar sendo observado mesmo estando sozinho? Já viu algo no reflexo que não estava lá ao virar? Comente aqui embaixo. Sua história pode ser o próximo relato do canal. Curta o vídeo. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais e inquietantes como esse. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E claro, se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhum novo episódio. Boa noite. E não se esqueça, nunca confie em uma janela escura. O que te olha de volta
pode estar muito mais perto do que parece.